Uma jovem de fé inabalável chega a uma fazenda remota, trazendo apenas suas convicções e uma Bíblia gasta. Ela veio cuidar de um bebê que todos tratam com um temor inexplicável. Logo descobre que há partes da casa proibidas, e sussurros sobre o nascimento da criança ecoam pelos corredores. Mas é o olhar do recém-nascido que começa a corroer suas certezas mais profundas. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Luísa Moraes apertou as mãos no colo, enquanto o ônibus sacolejava pela estrada de terra que levava à fazenda Santa Clara, uma propriedade isolada nos confins do interior de Minas Gerais. Aos 23 anos, Luísa carregava pouco mais que sua fé inabalável, algumas mudas de roupa simples e uma Bíblia gasta que herdara da mãe. Criada na Igreja da Redenção Eterna, um grupo religioso que via os sentimentos mundanos como fraquezas e pregava que o amor deveria ser guiado por regras rígidas de conduta, Luísa havia feito uma promessa silenciosa de manter-se pura até encontrar o caminho que Deus havia traçado para ela. Oportunidade de trabalhar como babá em uma das mais tradicionais famílias cafeicultoras de Minas surgiu como uma resposta às suas orações. Após o falecimento de Dona Celina, sua mãe, Luísa, precisava sustentar-se, e pastor Ezequiel havia intermediado o contato com a família Albuquerque através de conexões da igreja. Tudo o que sabia era que cuidaria de um bebê recém-nascido cujos detalhes ainda eram um mistério. Quando o ônibus finalmente parou no portão principal da fazenda, Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A Fazenda Santa Clara não era apenas uma propriedade rural, era uma mansão colonial imponente, com mais de 2 séculos de história entalhados em suas paredes de pedra. Janelas altas, uma varanda que circundava todo o andar superior e jardins extensos que contrastavam com a paisagem agreste ao redor. "Você deve ser a moça da igreja", disse uma senhora de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque firme que a esperava no portão. "Sou Dona Jurema, a governanta. O senhor Gabriel não está, mas deixou instruções. Venha, vou mostrar seus aposentos." Enquanto caminhavam pelos corredores encerados da casa grande, Luísa notou os retratos antigos que decoravam as paredes. Gerações de Albuquerques observavam seu caminhar com olhares solenes pintados a óleo. A mansão cheirava a café, madeira polida e algo mais. Algo que Luísa não conseguia identificar. Talvez fosse o peso dos anos, ou talvez fosse algo mais intangível. "O bebê está no quarto principal. Dorme quase o dia todo, só acorda para mamar", explicou Dona Jurema, conduzindo-a por uma escadaria de madeira nobre. "Tem um temperamento calmo demais para um recém-nascido. Alguns aqui dizem que ele tem algo diferente." "Diferente como?" perguntou Luísa, sentindo sua curiosidade despertar. "Você logo vai entender." A expressão de Dona Jurema endureceu. "Agora há regras importantes. Jamais entre na ala leste da casa. São os aposentos privativos do senhor Gabriel e estão proibidos para todos os funcionários." "Entendido!" Luísa assentiu, mas sentiu seu coração acelerar. O que haveria naquela parte da casa que não poderia ser visto? Seu quarto era simples, mas confortável, com uma janela que dava para os cafezais. Após deixar suas poucas posses no armário, Luísa foi levada até o berçário, um cômodo decorado com requinte e delicadeza. No centro, um berço de madeira entalhada abrigava um pequeno ser envolto em lençóis de linho. "Este é Antônio", apresentou Dona Jurema, com um tom que mesclava orgulho e algo mais. Talvez preocupação? "Filho único do senhor Gabriel Albuquerque." Luísa aproximou-se do berço e sentiu seu coração derreter ao ver o pequeno rosto angelical do bebê adormecido. Tinha traços perfeitos, pele clara e uma paz que parecia quase sobrenatural para uma criança tão pequena. "E a mãe dele?" perguntou Luísa quase num sussurro. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Dona Jurema olhou para os lados como se certificando de que estavam sozinhas. "A senhora Helena não está mais presente", respondeu secamente. "Não falamos sobre isso nesta casa. Cuide do menino apenas." Nos dias que se seguiram, Luísa dedicou-se integralmente aos cuidados de Antônio. Para sua surpresa, o bebê raramente chorava, especialmente quando estava em seus braços. Tinha um olhar profundo, quase adulto, que por vezes desconcertava Luísa.
Os outros empregados da fazenda tratavam a criança com uma mistura de adoração e temor velado, sempre fazendo o sinal da cruz ao entrar no berçário. Este menino nasceu em circunstâncias estranhas, comentou certa vez seu Juvenal, o jardineiro, quando encontrou Luísa passeando com o bebê pelos jardins, a noite em que ele veio ao mundo. Dizem que os cachorros da fazenda uivaram até o amanhecer, e as vacas deram leite azedo. São apenas superstições, respondeu Luísa, apertando o bebê contra o peito. Antônio é apenas uma criança de Deus como qualquer outra. Mas no fundo, Luísa começava a notar peculiaridades. Antônio parecia reagir de maneira incomum a certos estímulos. Quando ela rezava perto dele, o bebê fixava os olhos nela com uma intensidade perturbadora. E havia aqueles momentos em que objetos ao redor do berço pareciam mudar de lugar sem explicação. 2 semanas após sua chegada, enquanto todos dormiam, Luísa foi acordada por sons vindos do berçário. Ao entrar no quarto, encontrou o berço vazio. Seu coração disparou em pânico, até que notou uma figura alta segurando Antônio junto à janela, contemplando a lua cheia que banhava os cafezais. "Senhor Gabriel", murmurou reconhecendo o homem pelas fotos que vira na casa. Ele virou-se lentamente. Era um homem de presença imponente, provavelmente na casa dos 40 anos, com cabelos negros salpicados de grisalho nas têmporas. Seus olhos profundos e escuros como o café, que sua família produzia há gerações, carregavam uma tristeza antiga que pareceu tocar a alma de Luísa. "Você deve ser a moça da igreja", disse ele, com uma voz grave, que preencheu o silêncio da noite. "Disseram-me que tem cuidado bem dele." "Faço o melhor que posso, senhor", respondeu Luísa, sentindo-se subitamente consciente de sua camisola simples e cabelos soltos. Gabriel Albuquerque observou-a por um momento, que pareceu uma eternidade. Havia algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e desconfiança, como se avaliasse não apenas sua competência como babá, mas algo mais profundo. "Meu filho parece tranquilo com você", comentou finalmente. "É raro. Ele geralmente rejeita estranhos." "Talvez ele sinta que não sou uma estranha", respondeu Luísa, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Um fantasma de sorriso passou pelos lábios de Gabriel, tão rápido que Luísa quase duvidou tê-lo visto. Ele estendeu o bebê em sua direção. "Já é tarde. Volte a dormir, Antônio." Seus dedos roçaram nos de Luísa durante a transferência do bebê, e ela sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Algo na presença daquele homem despertava sensações que sua educação religiosa havia ensinado a reprimir. "Acompanharei seu trabalho de perto agora que retornei", disse ele, dirigindo-se à porta. "Boa noite, senhorita Luísa." Ele sabia seu nome. Esse detalhe fez o coração dela acelerar ainda mais. Nas semanas seguintes, Gabriel Albuquerque tornou-se uma presença constante, embora silenciosa, na rotina de Luísa com Antônio. Ele observava de longe enquanto ela alimentava o bebê ou cantava canções de ninar. Raramente falava, mas seus olhares diziam muito. Havia uma tensão crescente entre eles, algo não dito que pairava no ar como a névoa matinal sobre os cafezais. Uma tarde, enquanto Luísa embalava Antônio na varanda, Gabriel aproximou-se com um livro nas mãos. "Você lê para ele?" "Todos os dias", respondeu Luísa. Acredito que, mesmo não entendendo as palavras, ele sente o afeto na voz. Gabriel estendeu o livro para ela, uma edição antiga de contos brasileiros, com ilustrações delicadas. "Era meu quando criança", explicou. "Talvez Antônio goste." O gesto inesperado tocou Luísa profundamente. Era a primeira vez que Gabriel mostrava algo além daquela máscara de formalidade e distanciamento. Nos dias seguintes, ele passou a se juntar a eles durante as leituras, sentando-se próximo o suficiente para que Luísa sentisse seu perfume, uma mistura de sândalo e café. Uma noite de temporal, quando os relâmpagos iluminavam a fazenda, em flashes azulados, Luísa encontrou Gabriel na biblioteca, um cômodo que ela raramente frequentava. Ele estava diante da lareira, um copo de conhaque na mão, contemplando o fogo com olhos distantes. "Perdoe-me, não sabia que estava aqui", disse ela, preparando-se para sair. "Fique", respondeu ele, indicando uma poltrona próxima. "O trovão acordou Antônio?" "Surpreendentemente não. Ele dorme profundamente."
Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e o tamborilar da chuva nas janelas. Foi Gabriel quem finalmente falou. Você deve se perguntar sobre a mãe dele. Luísa sentiu seu coração acelerar. Desde sua chegada, todos evitavam mencionar o assunto. Não é meu lugar questionar, senhor. Gabriel, corrigiu ele. Quando estamos sozinhos, prefiro que me chame de Gabriel. Ele se levantou, servindo outro copo de conhaque e oferecendo-o a Luísa. Ela hesitou. Nunca havia provado álcool, pois sua igreja condenava veementemente seu consumo. Mas algo naquela noite, naquele homem, fazia Luísa querer quebrar as regras que sempre seguira tão rigidamente. Helena era... uma mulher complexa, começou Gabriel após Luísa aceitar timidamente a bebida. Nos conhecemos em São Paulo durante um evento de negócios. Eu, um fazendeiro tradicional do interior. Ela é uma psicóloga moderna da capital. Éramos opostos em quase tudo, mas algo nos uniu instantaneamente. Luísa observava as feições de Gabriel suavizarem-se ao recordar, revelando um homem diferente daquele que todos na fazenda temiam e respeitavam. Nos casamos após 6 meses. Ela veio morar aqui. Tentou adaptar-se à vida no campo, à tradição dos Albuquerque, mas nunca se sentiu realmente parte disto tudo. Gabriel fez um gesto abrangendo a biblioteca centenária. Quando engravidou, algo mudou. Helena começou a ter pesadelos, a falar sobre maldições de família, a dizer que havia algo errado com o bebê. A chuva intensificou-se lá fora, como se o céu respondesse à história que se desenrolava. Após o nascimento de Antônio, ela piorou drasticamente. Dizia que ele não era normal, que tinha algo maligno nos olhos dele. Gabriel pausou, seu olhar encontrando o de Luísa com intensidade. Você cuida dele há semanas. Vê algo errado naquele menino? Vejo apenas uma criança inocente, respondeu Luísa com sinceridade. Diferente talvez, mas todas as crianças são únicas a seu modo. Gabriel assentiu, como se sua resposta confirmasse algo importante. Helena tentou. Ele não conseguiu completar a frase. Tive que interná-la em uma clínica em São Paulo. Os médicos dizem que foi um surto psicótico pós-parto grave. Luísa sentiu um nó na garganta. Imaginou o sofrimento daquele homem, dividido entre proteger seu filho e ajudar sua esposa. Sinto muito, murmurou. Não sinta, respondeu Gabriel aproximando-se. Desde que você chegou, Antônio está diferente. Mais calmo, mais normal. Você trouxe luz para esta casa, Luísa. Estavam tão próximos agora que Luísa podia sentir o calor emanando do corpo dele. Todas as lições de recato e distância que aprendera pareciam evaporar diante daqueles olhos, escuros que a miravam com uma mistura de gratidão e algo mais. Algo que fazia seu corpo inteiro vibrar em uma frequência desconhecida. Devo ir? Sussurrou ela, levantando-se abruptamente. Antônio pode acordar. Gabriel não insistiu, mas quando ela alcançou a porta, chamou-a. Luísa! Ela virou-se, sentindo seu coração martelar contra o peito. Obrigado por não julgar, disse ele simplesmente. Naquela noite, deitada em sua cama, enquanto o temporal castigava o telhado colonial, Luísa percebeu que estava entrando em águas perigosas. A atração que sentia por Gabriel Albuquerque ia contra tudo o que lhe haviam ensinado. Ele era mais velho, era seu patrão, era casado, ainda que sua esposa estivesse internada. Pior ainda, havia algo sobre ele, sobre aquela família, sobre aquela casa, que permanecia nas sombras. Uma semana depois, enquanto Luísa passeava com Antônio pelos jardins da fazenda, Dona Jurema aproximou-se com uma expressão grave. Chegou um telegrama para o patrão, disse a governanta. O irmão dele está voltando. Depois de anos sem dar notícias. Não sabia que o senhor Gabriel tinha um irmão, respondeu Luísa, surpresa. Tem. E a chegada dele nunca traz coisa boa. Prepara-te, menina. Tiago Albuquerque é como uma tempestade. Arrasa tudo por onde passa. Enquanto observava o céu que começava a escurecer sobre os cafezais, Luísa sentiu um pressentimento inquietante. As nuvens carregadas que se aproximavam pareciam um presságio do que estava por vir. Na manhã seguinte, a fazenda Santa Clara foi despertada pelo ronco de um motor potente. Um Jeep vermelho, coberto pela poeira da estrada, estacionou diante da casa grande com um solavanco brusco. Luísa, que amamentava Antônio na varanda,
Observou o homem que desceu do veículo com movimentos ágeis e confiantes. Tiago Albuquerque carregava o sobrenome da família, mas ao contrário do irmão mais velho, exibia-o com uma informalidade quase provocativa. Vestia jeans desbotados e uma camisa branca parcialmente aberta, revelando um cordão de ouro. Seus cabelos, mais longos que o convencional para um homem de sua posição social, emolduravam um rosto que compartilhava traços com Gabriel, porém sem as marcas de preocupação que o envelheciam prematuramente. Quando ele ergueu os olhos e encontrou Luísa na varanda, um sorriso lento desenhou-se em seus lábios. Foi um olhar que a fez apertar instintivamente o bebê contra o peito, como se para protegê-lo. Então meu sobrinho finalmente chegou ao mundo, comentou Tiago, subindo os degraus da varanda com a familiaridade de quem conhecia cada tábua rangente. E quem é você, anjo que caiu do céu para cuidar dele? Antes que Luísa pudesse responder, a voz grave de Gabriel soou atrás dela. Ela é a babá de Antônio. E você deveria ter avisado que estava voltando. Os irmãos se encararam por um momento tenso, décadas de história não contada pairando entre eles como eletricidade estática antes de uma tempestade. Sempre direto ao ponto, não é, irmão? Tiago sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Não se preocupe, não vim para ficar. Apenas queria conhecer o novo herdeiro dos Albuquerque. Ele estendeu os braços em direção ao bebê, mas Luísa hesitou, olhando instintivamente para Gabriel em busca de aprovação. Foi um gesto sutil, mas não passou despercebido por Tiago, cujo sorriso falseou por um instante. Pode deixar que ele segure Antônio, disse Gabriel com uma tranquilidade forçada. Afinal, é o tio dele. Relutantemente, Luísa transferiu o bebê para os braços de Tiago, que o examinou com uma intensidade perturbadora. Tem os olhos da mãe, comentou, após um momento de silêncio. Como está, Helena? Ouvi dizer que teve problemas. O maxilar de Gabriel tensionou-se visivelmente. Helena está se recuperando em São Paulo. Os médicos são otimistas. Tiago balançou a cabeça, ainda olhando fixamente para o bebê. Sempre achei que vocês não combinavam. Ela era livre demais para ficar presa neste mausoléu que chamamos de lar. Ele ergueu os olhos para Luísa. E você, anjo sem nome, também sente o peso desta casa sobre seus ombros? Meu nome é Luísa, senhor, e gosto muito de trabalhar aqui. Luísa, repetiu ele como se saboreasse o nome. Da igreja, não é? Dá para ver pela forma como abaixa os olhos quando um homem a olha diretamente. Gabriel deu um passo à frente, estendendo os braços para recuperar o filho. Suficiente, Tiago. Vamos conversar no escritório. Temos assuntos familiares para discutir. Tiago devolveu o bebê a Luísa, roçando deliberadamente seus dedos nos dela durante a transferência. Um gesto quase idêntico ao que Gabriel havia feito semanas atrás, mas que provocou em Luísa uma sensação completamente diferente. Enquanto os irmãos se afastavam, ela podia sentir os olhos de Tiago sobre ela, analisando-a como um predador estuda sua presa. Naquela noite, enquanto colocava Antônio para dormir, Luísa ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A discussão entre os irmãos havia se estendido por horas, com intervalos de silêncio tenso, seguidos por explosões de acusações que ecoavam pelos corredores antigos. Você sempre quis tudo o que era meu. A voz de Gabriel atravessou as paredes. Não bastava a fortuna, os negócios. Tinha que ter ela também. Ela veio até mim, Gabriel. Você nunca entendeu o que Helena realmente precisava. O som de vidro quebrando fez Luísa sobressaltar-se. Antônio, estranhamente, permaneceu dormindo serenamente, como se os conflitos dos adultos não pudessem alcançar seu mundo de sonhos inocentes. Horas depois, quando a casa finalmente silenciou, Luísa foi surpreendida por batidas suaves em sua porta. Hesitante, abriu uma fresta esperando encontrar Gabriel, mas foi o rosto de Tiago que apareceu, iluminado apenas pela luz fraca de um candeeiro no corredor. Precisamos conversar, disse ele, sua voz um sussurro urgente. Não é o que você pensa. É tarde, senhor. Não seria apropriado. Tiago sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Apropriado? Nada nesta casa é apropriado, Luísa. Meu irmão já deve ter lhe contado a versão dele sobre Helena, não? A pobre esposa perturbada que teve que ser internada para não machucar o próprio filho. O coração de Luísa acelerou.
Como ele sabia que Gabriel havia lhe confidenciado aquilo? O que quer dizer? Tiago olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. Encontre-me amanhã na casa do açude ao nascer do sol. Há coisas que você precisa saber sobre esta família, sobre Antônio, se realmente se importa com ele. Antes que Luísa pudesse responder, ele desapareceu pelo corredor escuro, deixando atrás de si apenas o eco de suas palavras e um perfume amadeirado, que contrastava com a fragrância mais austera de Gabriel. Naquela noite, Luísa mal conseguiu dormir. Sua mente estava dividida entre a lealdade que começava a sentir por Gabriel e a curiosidade devastadora sobre o que Tiago poderia revelar. O que havia de tão terrível nos segredos dos Albuquerque que fazia os empregados mais antigos se benzerem ao passar por certas portas da mansão? Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o horizonte de dourado, Luísa já estava de pé. Verificou que Antônio ainda dormia profundamente. Confiou-o aos cuidados de Dona Jurema e dirigiu-se ao açude. Uma pequena represa natural entre as colinas da fazenda, cercada por árvores centenárias. Tiago já a esperava, sentado sobre uma pedra à beira d'água, jogando pequenos seixos que ricocheteavam na superfície antes de afundarem. Você veio, disse ele sem se virar. Sabia que viria. Há algo em você, Luísa. Uma curiosidade que sua religião não conseguiu sufocar completamente. Ela manteve distância, cruzando os braços defensivamente. Estou aqui apenas pelo bem de Antônio. Se há algo que devo saber sobre ele... Tiago finalmente virou-se para encará-la, e Luísa notou que seus olhos, sob a luz matinal, tinham um tom mais claro que os de Gabriel, quase dourados contra o sol nascente. Antônio, repetiu ele com uma inflexão estranha. Você realmente acredita que ele é filho de Gabriel? A pergunta atingiu Luísa como um golpe físico. O que está insinuando? Tiago levantou-se, aproximando-se lentamente. Helena e eu tivemos um caso. Começou muito antes de ela se casar com meu irmão. Continuou depois. Ele pausou, estudando a reação de Luísa. Na última vez que nos encontramos, em uma viagem que ela fez a São Paulo, supostamente para visitar a família, foi quando Antônio foi concebido. Luísa sentiu o sangue abandonar seu rosto. Seria possível? Isso explicaria por que Helena havia mudado tanto durante a gravidez, porque insistia que havia algo errado com o bebê. Por que está me contando isso? Só porque Gabriel está usando você, assim como usou Helena. Ele não quer uma babá para Antônio. Quer uma substituta para a esposa que enlouqueceu. Tiago deu mais um passo em sua direção. Você não é a primeira jovem inocente que ele traz para esta casa, sabia? Houve outra babá antes, Beatriz. O nome fez Luísa lembrar-se de conversas sussurradas entre os empregados que sempre se calavam quando ela se aproximava. O que aconteceu com ela? Os olhos de Tiago escureceram. Ninguém sabe ao certo. Gabriel disse que ela simplesmente foi embora uma noite, sem explicações. Mas há quem diga ter visto luzes estranhas na ala leste da casa naquela mesma noite. A ala proibida. O estômago de Luísa contraiu-se com uma sensação de pavor. Está tentando me assustar. Estou tentando abrir seus olhos. Tiago segurou suas mãos. Um gesto que deveria ser reconfortante, mas que fez Luísa querer recuar. Há algo de errado nesta família, Luísa. Algo que vem de gerações. Meu pai era obcecado por controle, assim como o pai dele antes. Os homens Albuquerque não amam, eles possuem. Por que voltou agora depois de tantos anos? A expressão de Tiago suavizou-se, mostrando uma vulnerabilidade que Luísa não esperava. Por você. Como? Nem me conhecia até ontem. Helena me escreveu antes de ser internada. Disse que Gabriel havia encontrado uma nova salvadora para o bebê. Alguém puro, de fé inabalável. Ele soltou suas mãos lentamente. Vim para impedir que você tenha o mesmo destino de Helena e para recuperar meu filho. A cabeça de Luísa girava com tantas revelações. Parte dela queria acreditar que tudo não passava de mentiras de um irmão invejoso. Mas outra parte, aquela que sempre sentira que havia algo oculto na fazenda Santa Clara, começava a encaixar peças de um quebra-cabeças perturbador. Preciso de provas, disse finalmente. Não posso simplesmente acreditar em sua palavra contra a de seu irmão. Tiago sorriu, como se esperasse exatamente aquela reação. Na biblioteca,
Atrás do retrato do meu avô, há um cofre. A combinação é a data de fundação da fazenda, 1843. Dentro você encontrará um diário. O diário da minha mãe. Por que me conta isso? Por que não pega você mesmo? Porque Gabriel me vigia. Saberia imediatamente se eu me aproximasse do cofre. Ele tocou o rosto de Luísa suavemente. Mas você tem livre acesso. Ele confia em você. O toque dele fez Luísa recuar instintivamente. Havia algo em Tiago que a atraía e repelia simultaneamente. Uma intensidade quase magnética que contrastava com a contenção de Gabriel. Suponha que eu acredite em você, disse ela recuperando a compostura. Esse tomotopiva benci da cabeça. O que pretende fazer? Levar Antônio embora? Quero apenas o que é meu por direito. O reconhecimento de que aquele menino é meu filho. Uma parte da herança dos Albuquerque e... Ele pausou, seus olhos fixos nos dela. Talvez uma chance com a única mulher que parece ter tocado o coração de pedra do meu irmão. Luísa sentiu o rubor subir-lhe às faces. Está enganado. Sou apenas a babá. O sorriso de Tiago alargou-se. Então, por que Gabriel passa horas observando você com Antônio da janela do escritório? Porque ele, que nunca confiou em ninguém, contou-lhe sobre Helena. Porque seus olhos seguem você por cada cômodo, como um homem perdido no deserto segue uma miragem de água. Antes que Luísa pudesse processar aquelas palavras, o som de cascos de cavalo fez ambos voltarem-se. Gabriel Albuquerque aproximava-se a galope, sua figura imponente recortada contra o sol da manhã. Mesmo à distância, Luísa podia sentir sua fúria. Parece que nosso tempo acabou, murmurou Tiago. Pense no que lhe disse, Luísa, e lembre-se, nesta família, nada é o que parece. Quando Gabriel chegou, desmontando do cavalo com um movimento fluido, seus olhos alternavam entre Luísa e o irmão com uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer carregado de eletricidade. O que está fazendo aqui com ele? Perguntou a Luísa, sua voz controlada, mas vibrando de emoção contida. Apenas conversávamos, senhor, respondeu ela, odiando-se por soar culpada quando não havia feito nada errado. Sobre? Foi Tiago quem respondeu, seu tom deliberadamente provocativo. Sobre Helena, irmão. Sobre como ela realmente está. Sobre o que realmente aconteceu na noite em que Antônio nasceu. Gabriel deu um passo em direção ao irmão, punhos cerrados. Você não tem o direito... Tenho todos os direitos, Tiago não recuou. Ou já esqueceu quem realmente esteve ao lado dela durante aqueles meses? Quem ela chamava quando acordava gritando no meio da noite? Por um momento, Luísa temeu que os irmãos chegassem às vias de fato. Mas então Gabriel fez algo inesperado. Riu. Foi uma risada seca, sem humor, carregada de amargura. Ainda o mesmo Tiago, sempre tentando tomar o que é meu, sempre se apresentando como o salvador, o incompreendido. Ele virou-se para Luísa. Ele lhe contou sobre o dinheiro que roubou da fazenda antes de desaparecer, sobre as dívidas que deixou para mim pagar, sobre as mulheres que engravidou e abandonou pelo país. Foi a vez de Tiago avançar, mas Gabriel o deteve com um olhar glacial. Volte para a casa. Luísa, este assunto é entre mim e meu irmão. Algo na voz de Gabriel, uma mistura de autoridade e súplica velada, fez Luísa obedecer, embora cada passo que a afastava dos irmãos fosse acompanhado pela sensação de estar deixando para trás parte de um mistério que agora a envolvia completamente. De volta à casa grande, Luísa encontrou Antônio acordado, seus olhos grandes e solenes seguindo-a enquanto ela se movia pelo quarto. Ao tomá-lo nos braços, sentiu uma estranha conexão, como se o bebê de alguma forma entendesse o turbilhão de emoções que a consumia. O que devo fazer, pequenino? Sussurrou, acariciando os cabelos finos do bebê. Quem está dizendo a verdade? Seu pai ou seu tio? Ou nenhum dos dois? A resposta, ela sabia, poderia estar no tal diário mencionado por Tiago. Mas entrar na biblioteca, abrir o cofre, ler um documento privado, tudo isso ia contra seus princípios, contra os ensinamentos de uma vida inteira. Enquanto debatia-se internamente, Dona Jurema entrou no quarto com uma expressão preocupada. Os irmãos estão brigando de novo, comentou a governanta, ajustando as cortinas. Como nos velhos tempos. Dona Jurema, começou Luísa hesitante. A senhora conheceu a mãe deles.
A velha governanta enrijeceu por um momento, antes de voltar-se para Luísa com olhos cautelosos. Dona Elisa? Sim, servia a ela por muitos anos. Uma mulher forte, mas triste. Muito triste. O que aconteceu com ela? Jurema suspirou profundamente. Ninguém fala sobre isso nesta casa. Mas já que pergunta, ela baixou a voz. Dona Elisa tirou a própria vida, no lago, o mesmo onde você estava com o senhor Tiago hoje cedo. Os filhos tinham 15 e 12 anos na época. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por quê? Dizem que ela descobriu algo sobre o senhor Augusto, o marido. Algo relacionado a um antigo costume da família. Jurema hesitou, olhando para a porta como se temesse ser ouvida. Uma substância, algo que os homens Albuquerque tomavam há gerações para fortalecer o caráter, para torná-los mais dominantes, mais poderosos nos negócios e no amor. As palavras de Jurema ecoaram na mente de Luísa, conectando-se às insinuações de Tiago sobre um mal que perpassava gerações. Que tipo de substância? Mas ninguém sabe ao certo, apenas que era guardada na ala leste, preparada segundo uma receita antiga, trazida de Portugal pelos primeiros Albuquerque. Jurema fez o sinal da cruz. Dona Elisa escreveu tudo em seu diário antes de partir. Foi o único que deixou. O diário. O mesmo que Tiago mencionara. Não era uma armadilha, afinal. Esse diário ainda existe? Os olhos de Jurema encontraram os de Luísa com uma intensidade inesperada. Existe. E se estiver perguntando isso, é porque já sabe onde está. A governanta aproximou-se, baixando ainda mais a voz. Cuidado, menina. A última pessoa que se interessou demais por essa história acabou mal. Beatriz, arriscou Luísa. A expressão de Jurema foi resposta suficiente. Não diga que falei sobre isso. E pelo amor de Deus não mencione o diário para o senhor Gabriel. Ela ajeitou o avental nervosamente. Agora devo ir. O almoço não se prepara sozinho. Quando a governanta saiu, Luísa sentou-se na cadeira de balanço junto ao berço, Antônio aninhado contra seu peito. Sua mente fervilhava com novas informações, novos temores, novas possibilidades. Parte dela queria fazer as malas e partir naquele mesmo instante, deixar para trás os mistérios sombrios dos Albuquerque e voltar à simplicidade de sua vida anterior. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, não conseguia abandonar Antônio. Nem podia ignorar os sentimentos contraditórios que Gabriel despertava nela, ou a curiosidade perturbadora sobre o que Tiago realmente queria. Foi então que percebeu, já estava envolvida demais. Precisava descobrir a verdade, não apenas por ela mesma, mas também por Antônio. Porque independentemente de quem fosse seu verdadeiro pai, aquela criança merecia crescer longe das sombras que pareciam envolver a fazenda Santa Clara há gerações. Ao entardecer, quando os irmãos Albuquerque finalmente retornaram à Casa Grande, distantes um do outro, com expressões fechadas que sinalizavam uma trégua tensa, mas não uma resolução. Luísa já havia tomado sua decisão. Esperaria o momento certo, e então descobriria o que o diário de Dona Elisa escondia. A oportunidade surgiu 3 noites depois, quando a Fazenda Santa, Clara recebeu a visita do advogado da família, Dr. Maurício Teixeira, um homem de óculos finos e postura aristocrática que havia servido aos Albuquerque por décadas. Sua chegada inesperada resultou em uma reunião a portas fechadas no escritório, da qual participavam Gabriel, Tiago e o advogado. Luísa, que colocara Antônio para dormir mais cedo, percebeu que aquele era o momento que aguardava. A ala leste permanecia proibida, mas a biblioteca e o cofre por trás do retrato estavam temporariamente sem vigilância. Com o coração acelerado e uma oração silenciosa nos lábios, ela atravessou os corredores escuros da Casa Grande, guiada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas altas. A biblioteca dos Albuquerque era um aposento imponente, com estantes de jacarandá que se estendiam do chão ao teto, abrigando volumes encadernados em couro que contavam a história do Brasil e do mundo através dos séculos. O aroma de papel antigo e madeira nobre preenchia o ar, enquanto o silêncio era tão profundo que Luísa podia ouvir as batidas do próprio coração. Seus olhos localizaram rapidamente o retrato mencionado por Tiago.
uma pintura a óleo de um homem de meia idade com os mesmos olhos penetrantes que caracterizavam os irmãos Albuquerque, embora mais duros, quase cruéis em sua intensidade. A placa dourada na base da moldura identificava-o como Coronel Augusto Albuquerque, 1972-1946. Com mãos trêmulas, Luísa removeu cuidadosamente o quadro pesado da parede, revelando, como prometido, um pequeno cofre embutido. Respirando fundo, ela girou o disco inserindo a combinação 1843. Para sua surpresa e alívio, o mecanismo cedeu com um clique suave e a porta do cofre abriu-se. Dentro, havia diversos documentos, títulos de propriedade, um estojo de joias antigas e, no fundo, um livro encadernado em couro vermelho desgastado pelo tempo. Luísa retirou-o com reverência, sentindo o peso da história em suas mãos. O que pensa que está fazendo? A voz, vinda da porta da biblioteca, fez Luísa quase derrubar o diário. Virou-se bruscamente, esperando encontrar Gabriel ou Tiago, mas, em vez disso, viu Dona Jurema, uma expressão indescritível no rosto enrugado. Dona Jurema, eu... Não precisa explicar. A governanta fechou a porta atrás de si, aproximando-se com passos silenciosos. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você procuraria por ele. Não é o que parece, tentou Luísa, embora fosse exatamente o que parecia. É sim, menina. E não a culpo. Jurema tocou o diário com dedos envelhecidos. Dona Elisa era minha amiga. Fui eu quem a encontrou naquela manhã, boiando no açude como uma boneca de pano. Lágrimas brilharam nos olhos da velha governanta. Ela tentou avisar a todos sobre o que estava acontecendo nesta casa. Ninguém quis ouvir, nem mesmo eu, até que foi tarde demais. Luísa hesitou, incerta sobre como proceder. O que a senhora sabe sobre a substância que os homens Albuquerque tomavam? Jurema indicou 2 poltronas próximas à janela, afastadas da porta. Leia o diário, sussurrou. Ele contém todas as respostas. Mas faça isso em seu quarto, longe de olhos curiosos. Eu vigiarei a reunião no escritório e avisarei quando estiver terminando. Luísa assentiu, escondendo o livro sob o xale. Por que está me ajudando, Dona Jurema? Os olhos da governanta fixaram-se nos dela com uma mistura de tristeza e determinação. Porque Beatriz também encontrou esse diário, que na noite seguinte desapareceu sem deixar rastros. Ela ajustou o retrato de volta à parede, certificando-se de que ficasse perfeitamente alinhado. Talvez você seja mais forte que ela. Talvez você possa fazer o que nenhuma de nós conseguiu, quebrar o ciclo. Enquanto se retirava da biblioteca, o diário escondido junto ao corpo como um tesouro proibido, Luísa sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. O que quer que aquele livro contivesse havia custado vidas, e agora poderia custar a dela. De volta ao seu quarto, Luísa trancou a porta e sentou-se junto à janela, onde a luz do luar permitiria a leitura sem necessidade de acender uma lamparina. Abriu o diário com dedos trêmulos, e a caligrafia elegante de Elisa Albuquerque começou a desvelar os segredos sombrios da família. 20 de abril de 1934. Hoje descobri o que transforma os homens desta família em monstros. Augusto não sabe que o segui até a adega antiga, que vi quando ele e o capataz prepararam o líquido vermelho que ele toma todas as noites. Uma mistura de ervas trazidas de Portugal pelo avô dele, elementos que não reconheci e sangue. Sangue de animais sacrificados na lua nova. Eles chamam de essência da dominância. Dizem que fortalece a vontade, intensifica os instintos, garante o poder sobre outros homens e o desejo das mulheres. Mas vi o que realmente faz. Transforma meu marido em alguém que não reconheço. Alguém cruel, possessivo, capaz de qualquer coisa para manter o controle. Luísa virou as páginas com crescente horror. Elisa descrevia como a substância havia sido passada, de geração em geração, como os patriarcas Albuquerque doutrinavam seus filhos a acreditar que aquele ritual era necessário para manter a linhagem forte e a fazenda próspera. 12 de maio de 1934. Tentei conversar com Augusto sobre parar com essa loucura. Ele riu da minha ingenuidade feminina e disse que eu jamais entenderia os fardos que um homem Albuquerque precisa carregar. Esta noite, ele começou a administrar pequenas doses da essência a Gabriel, nosso primogênito. O menino tem apenas 5 anos. Quando protestei,
Augusto me trancou no quarto. Posso ouvir Gabriel chorando no quarto ao lado. A narrativa tornava-se cada vez mais perturbadora. Elisa relatava como tentou fugir com os filhos, mas foi capturada e forçada a voltar. Como lutou para proteger Tiago, o filho mais novo, do mesmo destino, escondendo-o sempre que o pai tentava iniciar o mesmo ritual com ele. De junho de 1937. Gabriel está mudando. Aos 8 anos já demonstra a mesma frieza calculista do pai. Observa tudo. Controla seus brinquedos e os servos com uma autoridade perturbadora para alguém tão jovem. Tiago, graças a Deus, parece imune. Talvez por receber doses menores. Talvez por sua natureza mais rebelde. Ele questiona o pai. Desafia as tradições da família. Augusto odeia isso. Diz que o menino é fraco como eu. Temo pelo que possa fazer a ele. As páginas seguintes documentavam a deterioração gradual do casamento, da saúde mental de Elisa e a crescente rivalidade entre os irmãos. Gabriel, o favorito do pai, moldado à sua imagem. Tiago, o protegido da mãe, constantemente punido por sua independência. 10 de novembro de 1941. Descobri algo terrível hoje. A essência não afeta apenas quem a consome. Ela altera a semente dos homens. Faz com que seus filhos nasçam com uma predisposição à mesma condição. Os Albuquerque não são naturalmente cruéis ou dominantes. São envenenados desde o nascimento, geração após geração. Estou grávida novamente. Tenho medo do que esta criança possa se tornar nas mãos de Augusto. Luísa cobriu a boca com a mão. A entrada seguinte, datada de 3 meses depois, relatava como Elisa havia provocado deliberadamente uma queda para interromper a gravidez, incapaz de trazer mais uma vida para aquele ciclo de sofrimento. A última entrada, escrita com uma caligrafia trêmula e manchada por lágrimas, era de apenas 2 dias antes de sua morte. 15 de julho de 1944. Gabriel encontrou este diário ontem. Leu tudo. Pensei que talvez ele entendesse, que o menino doce que um dia embalei em meus braços ainda existisse em algum lugar dentro dele. Mas ele levou o diário direto ao pai. Augusto, a fúria dele. Não tenho palavras. Ele disse que eu traí a família, que tentei envenenar a mente de Tiago contra nossas tradições, que depois que eu partir, Tiago finalmente se tornará um verdadeiro Albuquerque. Não posso permitir isso. Não posso salvar Gabriel. Ele já está perdido para mim. Mas Tiago ainda tem chance. Esta noite vou contar a verdade a ele. Vou insistir que fuja desta casa maldita. E depois? Depois farei o que deveria ter feito há muito tempo. Que Deus me perdoe. Luísa fechou o diário sentindo náuseas. Tudo fazia um terrível sentido agora. A personalidade controladora de Gabriel, a rebeldia autodestrutiva de Tiago, os rumores sobre a diferença de Antônio. A substância havia afetado gerações dos Albuquerque, criando um legado de controle, possessividade e abuso emocional. Um som suave na porta fez Luísa sobressaltar-se. Era Dona Jurema avisando com um sussurro urgente. A reunião está acabando. Volte o diário ao cofre, depressa. Com o coração acelerado, Luísa retornou à biblioteca, recolocou o diário em seu lugar e fechou o cofre, garantindo que o retrato estivesse perfeitamente posicionado como antes. Estava saindo do aposento quando ouviu vozes aproximando-se pelo corredor. Escondeu-se atrás de uma estante maciça, rezando para não ser descoberta. Gabriel e Tiago entraram seguidos pelo advogado, que parecia exausto após horas de mediação entre os irmãos. Os documentos estão todos em ordem, dizia Dr. Maurício, depositando uma pasta sobre a mesa central. Mas insisto que reconsiderem. Esta divisão precipitada da herança pode ter consequências irreversíveis para o patrimônio da família. É tarde demais para reconsiderações, respondeu Tiago, servindo-se de um copo de conhaque. Meu irmão teve 15 anos para fazer o que era certo. Agora é minha vez de reclamar o que me pertence. Gabriel permaneceu em silêncio, observando o irmão com uma expressão ilegível. Havia algo diferente nele, notou Luísa, uma vulnerabilidade que nunca demonstrara antes. E quanto ao menino? Perguntou o advogado baixando a voz. Se o que alega for verdade, Sr. Tiago, precisaremos de provas para alterar a certidão de nascimento. Tiago sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Tenho as provas, cartas de Helena confirmando tudo. E, se for necessário,
Um teste de paternidade resolverá a questão. Gabriel finalmente manifestou-se. Sua voz carregada de uma emoção que Luísa nunca havia percebido antes. Dor. Pura e simples. Você sempre soube, não é? Desde o início. Sabia que Antônio não era meu filho, e ainda assim permitiu que eu me casasse com ela. A revelação atingiu Luísa como um raio. Então era verdade. Antônio era filho de Tiago e Helena. Era o que ela queria, irmão, respondeu Tiago, com uma crueldade casual que fez Luísa estremecer em seu esconderijo. Helena sabia que eu nunca poderia dar a ela o status, a fortuna que você oferecia. Nossa família já nos ensinou essa lição, não? Você herda tudo, eu fico com as sobras. Gabriel avançou subitamente, agarrando o irmão pela gola da camisa. Você a usou. Usou Helena, usou a mim e agora quer usar meu filho. Ele se corrigiu, a voz embargada. Antônio, mas não permitirei. O advogado interveio, separando os irmãos. Senhores, por favor, lembrem-se da reputação da família. Já tivemos escândalos suficientes para várias gerações. Tiago ajeitou a camisa, recuperando a compostura. A questão não é mais negociável, Gabriel. Amanhã irei a São Paulo visitar Helena na clínica. Tenho uma autorização assinada pelo diretor médico. Ele extraiu um envelope do bolso interno do paletó. Ela está lúcida agora, graças aos novos tratamentos, e concordou em fazer uma declaração formal sobre a paternidade de Antônio. O rosto de Gabriel empalideceu. Não acredito em você. Não precisa acreditar. Tiago recolheu a pasta da mesa. Mas saiba de uma coisa. Não vim apenas pelo dinheiro ou pela terra ou mesmo por Antônio. Vim para acabar com o legado do nosso pai, para interromper o ciclo. Os olhos de Gabriel se arregalaram levemente, e Luísa percebeu que ele sabia exatamente a que o irmão se referia. Do que está falando? Da essência, Gabriel. Tiago pronunciou a palavra como se fosse veneno. Sei que você ainda a toma. Que pretende dá-la a Antônio quando ele tiver idade suficiente. Helena me contou tudo antes de ser internada. Foi por isso que ela mudou durante a gravidez. Descobriu a verdade sobre nossa família, sobre o que transformou nosso pai naquele monstro, sobre o que estava fazendo o mesmo com você. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. O advogado olhava de um irmão para outro claramente confuso. Senhor Tiago, senhor Gabriel, não compreendo. Deixe-nos, ordenou Gabriel, sem desviar os olhos do irmão. Isto é entre nós dois. Relutante, o advogado recolheu seus documentos e retirou-se, fechando a porta com um clique suave que ecoou na tensão do ambiente. Como soube? Perguntou Gabriel quando estavam sozinhos. De papan pinti-se, nesse momento fez. Mamãe contou a você antes de se matar? Sim, contou tudo na véspera. Tiago deu um gole em seu conhaque. Pediu que eu fugisse, que nunca mais voltasse, que me salvasse, já que não conseguiu salvar você. Gabriel afundou em uma poltrona, cobrindo o rosto com as mãos em um gesto de derrota que surpreendeu Luísa. Nunca o havia visto tão vulnerável, tão humano. Não entende, murmurou ele. Não escolhi isto. Foi-me imposto. Como foi imposto a todos os primogênitos Albuquerque. A essência não é apenas uma substância, Tiago. É uma herança, uma maldição, se preferir. Uma maldição que você pode escolher romper. Tiago ajoelhou-se diante do irmão, seu rosto subitamente iluminado por uma intensidade quase feroz. É por isso que voltei, Gabriel. Não para destruí-lo, mas para libertá-lo. Existe uma cura? Gabriel ergueu o rosto, olhos incrédulos encontrando os do irmão. Impossível. Não é. Passei anos pesquisando, consultando curandeiros, químicos, médicos. A fórmula original veio de um ritual indígena deturpado pelos nossos antepassados. Os mesmos princípios ativos que criam a dependência podem ser usados para revertê-la. Tiago extraiu um pequeno frasco do bolso. 3 gotas por dia, durante uma lua cheia completa. A próxima começa amanhã. Luísa conteve a respiração. Seria possível? Poderia Gabriel libertar-se daquilo que o tornara tão controlador, tão emocionalmente distante? E se fosse uma armadilha de Tiago para envenenar o irmão e tomar seu lugar? Por que faria isso por mim? Perguntou Gabriel, vocalizando as dúvidas de Luísa. Depois de tudo o que houve entre nós, Tiago sorriu tristemente. Porque somos irmãos. Porque, apesar de tudo, você é a única família que me resta. E porque... Ele hesitou. Porque quero que Antônio tenha um tio, não apenas um pai.
Quero que ele cresça conhecendo o homem que você poderia ter sido, se nosso pai não tivesse envenenado sua alma. Gabriel fitou o frasco por longos momentos, o conflito evidente em seu rosto. E se não funcionar? E se for apenas outro de seus golpes, Tiago? Então você não terá perdido nada além de um mês bebendo um chá amargo. Tiago levantou-se, dirigindo-se à janela. Mas se funcionar... Imagine, Gabriel. Liberdade. Sentir sem aquela compulsão pelo controle. Amar sem possuir. Os olhos de Gabriel se ergueram, seguindo o olhar do irmão que agora se fixava na direção do quarto onde Antônio dormia. E Luísa, acrescentou Tiago, quase como um pensamento tardio. Você poderia amá-la como ela merece ser amada, sem transformá-la em outra Helena. O coração de Luísa quase parou ao ouvir seu nome. Como Tiago sabia? Seria tão evidente assim o que crescia entre ela e Gabriel? Ela não tem nada a ver com isto, respondeu Gabriel. Mas sua voz traía a mentira. Tiago virou-se, encarando o irmão com uma intensidade que fez Luísa estremecer em seu esconderijo. Tem tudo a ver. Vi como você a olha, como ela olha para você, mesmo tentando esconder. História repetindo-se, Gabriel. Outra jovem inocente atraída para a teia dos Albuquerque. Ele pausou, a voz suavizando. Mas desta vez pode ser diferente. Você pode ser diferente. Um longo silêncio seguiu-se, durante o qual Luísa mal ousava respirar. Finalmente, Gabriel estendeu a mão e pegou o frasco. 3 gotas por dia, ao despertar antes da primeira refeição. E não pode tomar a essência tradicional durante este período. Gabriel assentiu lentamente, guardando o frasco no bolso do colete. Se isto for uma traição, Tiago, não é. O irmão mais novo colocou a mão no ombro de Gabriel. Desta vez, estou realmente tentando salvar você, como mamãe tentou salvar a mim. Os irmãos permaneceram assim por um momento, não mais adversários, mas 2 homens marcados pelo mesmo trauma ancestral, buscando um caminho para a redenção. Luísa sentiu lágrimas nos olhos, comovida pela vulnerabilidade que nunca esperara testemunhar em qualquer um deles. Quando os irmãos finalmente se retiraram, cada um seguindo para seu quarto, Luísa emergiu de seu esconderijo, a mente fervilhando com tudo o que testemunhara. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A internação de Helena não fora resultado de delírios, mas de uma terrível descoberta. Antônio realmente era filho de Tiago, não de Gabriel. E a frieza que sempre percebera em Gabriel não era sua natureza verdadeira, mas resultado de gerações de condicionamento químico e psicológico. Ao retornar ao seu quarto, Luísa encontrou Antônio ainda dormindo serenamente, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Sentou-se ao lado do berço, observando o rostinho perfeito do bebê, que agora sabia não ser filho de Gabriel. O que isso significaria para o futuro? E, mais importante, poderia realmente confiar na cura oferecida por Tiago? Naquela noite, enquanto a fazenda silenciava sob o luar, Luísa fez algo que não fazia desde que chegara a Santa Clara. Ajoelhou-se e rezou fervorosamente, pedindo sabedoria para discernir a verdade em meio a tantas camadas de mentiras e manipulações. Na manhã seguinte, a lua cheia ainda visível no céu claro, Gabriel Albuquerque tomou a primeira dose do líquido que seu irmão lhe oferecera. E assim começou um mês que mudaria para sempre o destino de todos na fazenda Santa Clara. As semanas que se seguiram foram como um redemoinho de emoções e revelações na fazenda Santa Clara. Tiago partiu para São Paulo conforme anunciado, retornando 3 dias depois, com notícias que abalaram os alicerces da propriedade. Helena havia assinado uma declaração formal reconhecendo-o como pai biológico de Antônio. Ela está diferente, relatou para Gabriel e Luísa, que o receberam juntos na varanda principal. Os médicos dizem que a nova medicação eliminou os delírios, trouxe clareza. Ela perguntou por Antônio, quis saber como ele está. Gabriel recebeu a notícia com uma serenidade que surpreendeu Luísa. Após uma semana tomando o suposto antídoto fornecido por Tiago, mudanças sutis começavam a manifestar-se em sua personalidade. A rigidez permanente em seus ombros havia diminuído. Seus olhos, antes constantemente vigilantes, agora ocasionalmente, se perdiam na contemplação do horizonte, como se redescobríssemos a beleza do mundo. Ela quer vê-lo? Perguntou Gabriel sem hostilidade na voz.
Eventualmente, quando estiver mais forte. Tiago entregou um envelope ao irmão. Os exames confirmaram. Antônio é meu filho biológico. Luísa, que segurava o bebê no colo, sentiu um aperto no coração. A confirmação oficial do que já suspeitava não tornava a realidade menos dolorosa. Em um mês de convivência, havia desenvolvido por Antônio um amor maternal que transcendia laços de sangue. "O que acontece agora?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Os irmãos trocaram um olhar carregado de significados não verbalizados. "Por enquanto, nada muda", respondeu Gabriel, para a surpresa de ambos. "Antônio permanece aqui, onde está seguro e amado. Quando Helena estiver recuperada, discutiremos os próximos passos. Como uma família." A palavra família pairou no ar como uma promessa frágil. Tiago assentiu lentamente, aceitando os termos propostos pelo irmão mais velho. Enquanto retornava ao quarto de hóspedes que ocupava na ala oeste, Luísa notou que seu comportamento também sofrera alterações desde sua chegada. A arrogância juvenil que exibia inicialmente dava lugar, aos poucos, a uma maturidade reflexiva. Naquela noite, enquanto amamentava Antônio, antes de colocá-lo para dormir, Luísa foi surpreendida pela chegada de Gabriel ao berçário. "Posso entrar?" perguntou ele, com uma hesitação que nunca demonstrara antes. Luísa assentiu, ajustando o xale sobre o ombro para cobrir-se parcialmente. Gabriel sentou-se na cadeira próxima, observando o bebê com olhos que já não carregavam aquela dureza característica. "Sempre sonhei em ter um filho", comentou após um longo silêncio. Mesmo suspeitando que Antônio pudesse não ser meu, amei-o desde o primeiro momento." "Ainda pode amá-lo", respondeu Luísa suavemente. "Sangue não define família." Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto, revelando o homem que poderia ter sido se não fosse por gerações de condicionamento tóxico. "É estranho", confessou ele. "Desde que comecei a tomar o remédio de Tiago, sinto como se uma névoa estivesse se dissipando da minha mente. Emoções que sempre sufoquei surgem com uma intensidade quase assustadora. Memórias da infância, da minha mãe, sensações que nem sabia que eram possíveis." "Como se está sentindo agora?" perguntou Luísa, incapaz de conter a curiosidade. Gabriel levantou os olhos, encontrando os dela com uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. "Sinto medo, esperança e algo mais quando olho para você. Algo que não me atrevo a nomear." O coração de Luísa acelerou. Aquela conexão que sentira desde o primeiro encontro na janela do berçário parecia agora tangível, quase visível entre eles como um fio luminoso. "Não precisa nomear", sussurrou ela. Gabriel estendeu a mão, tocando levemente o rostinho adormecido de Antônio. "Ele se parece com Tiago quando bebê", observou. "Sempre soube no fundo. Mas a essência, ela distorce tudo. Transforma ciúme em possessividade, proteção em controle, amor em obsessão." Sua voz embargou. "O que fiz com Helena? A forma como a tratei quando começou a questionar. Não era eu, Luísa. Ou talvez fosse uma versão corrompida do que deveria ser. Está se libertando agora", assegurou ela, cobrindo a mão dele sobre o bebê com a sua. "É o que importa." Nas semanas que se seguiram, a transformação de Gabriel tornou-se mais evidente. A fazenda inteira parecia respirar um ar diferente à medida que seu proprietário abandonava velhos hábitos controladores. Funcionários que antes se encolhiam em sua presença, agora o saudavam com sorrisos genuínos. Decisões que antes tomava unilateralmente passaram a ser discutidas em conjunto. Tiago observava a mudança do irmão com uma mistura de alegria e melancolia. Certa tarde, encontrou Luísa nos jardins de rosas que circundavam a casa grande. "Está funcionando, não está?" perguntou ela, indicando Gabriel, que conversava animadamente com alguns colonos na área de secagem de café. "Melhor do que esperava", confirmou Tiago. "É quase como ter de volta o irmão que conheci na infância, antes que nosso pai começasse a moldá-lo." "Por que demorou tanto para voltar?" "Para ajudá-lo." Tiago suspirou profundamente, contemplando os cafezais que se estendiam até o horizonte. "Medo, talvez. Culpa, certamente." Ele virou-se para encará-la. "Nunca lhe contei a história completa, Luísa. Helena e eu... Nosso caso começou antes de ela conhecer Gabriel."
Éramos jovens, apaixonados, inconsequentes, mas eu não tinha nada a oferecer. Apenas o nome Albuquerque sem a fortuna ou a terra que o acompanha. Então ela escolheu Gabriel? Não exatamente. Eu a incentivei a aceitá-lo quando ele demonstrou interesse. Pensei que fosse o melhor para ela. Segurança, posição social, o futuro que eu não podia proporcionar. Seus olhos escureceram com a lembrança. O que não previ foi como a essência mudaria Gabriel após o casamento. Como ele se tornaria cada vez mais controlador, mais frio. E então vocês reataram o relacionamento? Perguntou Luísa, tentando compreender a complexidade daquele triângulo. Uma única vez, confessou Tiago. Quando ela veio a São Paulo, desesperada, fugindo temporariamente do controle de Gabriel. Foi quando Antônio foi concebido. Ele pausou, a culpa evidente em seu rosto. Eu deveria tê-la levado embora naquele dia, para longe de Santa Clara, da influência dos Albuquerque. Mas fui covarde. Deixei que voltasse para ele. E quando descobriu que estava grávida, escreveu-me em segredo. Contou sobre suas suspeitas de quem era o verdadeiro pai da criança. Pediu que eu viesse, que a ajudasse a fugir definitivamente. Tiago baixou os olhos. Mais uma vez hesitei. Quando finalmente decidi vir, era tarde demais. O colapso já havia acontecido. Ela já estava internada. Luísa processou aquela informação, conectando-a ao que lera no diário de Dona Elisa e testemunhara nas últimas semanas. Por isso voltou agora, concluiu. Não apenas por Antônio ou pela herança, mas para redimir-se. Para ajudar Helena, Gabriel e talvez a si mesmo. Tiago assentiu lentamente. Todos nós carregamos cicatrizes da maldição dos Albuquerque. Luísa, mesmo eu que escapei da essência, fui moldado pelo seu legado. O medo constante de tornar-me como meu pai, como Gabriel, fez com que eu fugisse de compromissos, responsabilidades, conexões verdadeiras. Talvez seja a hora de quebrar todos esses ciclos. Aquela conversa marcou um ponto de virada na dinâmica da fazenda Santa Clara. Com a lua cheia aproximando-se de seu fim, os efeitos do tratamento em Gabriel atingiram seu auge. Era como se anos de repressão emocional estivessem sendo liberados simultaneamente. Ele alternava entre momentos de euforia quase infantil e períodos de tristeza profunda, chorando por perdas que nunca se permitira lamentar. É normal, assegurou Tiago a Luísa quando ela expressou preocupação. O cérebro dele está reaprendendo a processar emoções sem o filtro químico da essência. É como um músculo atrofiado sendo exercitado novamente. Uma noite, após colocar Antônio para dormir, Luísa encontrou Gabriel na varanda, contemplando a lua cheia que banhava os cafezais em uma luz prateada. Não consegue dormir? Perguntou ela, juntando-se a ele no balcão de madeira. Tenho sonhado com minha mãe, respondeu ele, a voz carregada de emoção. Lembranças que estavam enterradas tão profundamente que nem sabia que as possuía. Ela cantando para mim, me ensinando a nadar no açude, me escondendo quando meu pai estava em seus piores dias. Luísa colocou gentilmente sua mão sobre a dele. Ela tentou salvá-lo, e eu a traí. Lágrimas brilharam nos olhos de Gabriel. Quando encontrei seu diário, corri para contar ao meu pai buscando aprovação, querendo ser o filho perfeito que ele desejava. Nunca imaginei que isso a levaria a... Ele não conseguiu completar a frase. Era uma criança, Gabriel. Uma criança condicionada por anos de manipulação química e psicológica. Ele virou a palma de sua mão para cima, entrelaçando seus dedos aos de Luísa. Como pode olhar para mim sem repulsa, sabendo tudo o que sabe agora? Porque vejo o homem que você realmente é, não o homem que forçaram você a se tornar. Seus olhares se encontraram, e naquela noite, sob o testemunho silencioso da lua cheia, Gabriel e Luísa compartilharam seu primeiro beijo, hesitante, gentil, carregado de promessas não verbalizadas. Nem tudo, entretanto, transcorria harmoniosamente na fazenda Santa Clara. À medida que Gabriel se afastava da influência da essência, o delicado equilíbrio de poder que sustentara a propriedade por gerações começava a desestabilizar-se. Antigos aliados do patriarcado Albuquerque, acostumados com métodos mais duros de administração, questionavam as novas diretrizes mais compassivas de Gabriel. O mais vocal desses opositores era Jerônimo Costa, capataz-chefe da fazenda
e fiel servidor da família por mais de 3 décadas. Homem rústico, criado na tradição dos coronéis do interior, Jerônimo via as mudanças em Gabriel como sinais de fraqueza. As coisas estão diferentes por aqui, comentou ele certa manhã, encontrando Luísa no pomar. O patrão não é mais o mesmo. Parece que perdeu o pulso firme. Ou talvez tenha encontrado uma forma melhor de liderar, respondeu ela, desconfortável com o tom insinuante do capataz. Jerônimo aproximou-se, baixando a voz. Você não é a primeira moça bonita que veio trabalhar nesta casa, sabia? Antes de você, houve Beatriz. O nome enviou um arrepio pela espinha de Luísa. O que sabe sobre ela? Sei que também se encantou pelo patrão. Também acreditou que poderia mudá-lo. Um sorriso sinistro desenhou-se em seu rosto curtido pelo sol. E sei que ela descobriu coisas que não deveria na ala leste. O que aconteceu com ela? Perguntou Luísa, incapaz de conter-se. Oficialmente, foi embora no meio da noite. Extraoficialmente. Ele deixou a frase em suspenso, o silêncio mais ameaçador que qualquer palavra. Naquela mesma tarde, Luísa relatou a conversa perturbadora para Gabriel e Tiago, que a ouviram com expressões cada vez mais sombrias. Jerônimo foi o braço direito do nosso pai, explicou Gabriel. Foi ele quem me iniciou no ritual da essência após a morte do velho. Sempre suspeitei que soubesse mais sobre o desaparecimento de Beatriz do que contou. Ele é perigoso, acrescentou Tiago, e tem influência sobre muitos na fazenda. O que devemos fazer? Perguntou Luísa angustiada. Foi Gabriel quem tomou a decisão, a primeira verdadeiramente assertiva desde que iniciara o tratamento. Vou demiti-lo. Amanhã mesmo. Santa Clara precisa de um novo começo, sem as sombras do passado. Aquela noite, enquanto a lua, minguante, lançava sombras alongadas pelos corredores da casa grande, Luísa foi despertada por um choro agudo vindo do berçário. Correu para o quarto de Antônio, encontrando-o agitado, os pequenos punhos fechados golpeando o ar em angústia. Ao tomá-lo nos braços, percebeu que o bebê ardia em febre. Calma, pequenino, estou aqui, sussurrou, embalando-o contra o peito, enquanto seu próprio coração disparava em pânico. Estava saindo para buscar ajuda quando a silhueta de um homem bloqueou a porta do berçário. Por um momento aterrador, pensou tratar-se de Jerônimo. Mas era Tiago, o rosto pálido à luz fraca do lampião. Antônio está doente, explicou Luísa, a voz trêmula. Preciso chamar o médico. Tiago aproximou-se rapidamente, tocando a testa do filho. Meu Deus, está queimando. O que aconteceu? Não sei. Ele estava bem quando o coloquei para dormir há algumas horas. Um ruído no corredor fez ambos voltarem-se. Gabriel entrou apressadamente, seguido por Dona Jurema. Ouviu choro, explicou ele, aproximando-se do bebê. Jurema, mande alguém buscar o Dr. Mateus imediatamente. A governanta assentiu, retirando-se apressadamente. Acho que devemos levá-lo para a cozinha, sugeriu Gabriel. Podemos resfriar a febre com compressas enquanto o médico não chega. Enquanto seguiam pelo corredor escuro, Luísa sentiu uma mudança súbita na atmosfera. Uma presença. Virou-se bruscamente a tempo de ver uma sombra movendo-se na direção da ala leste. Viram isso? Sussurrou. Os irmãos trocaram um olhar preocupado. Fique com Antônio, instruiu Gabriel a Tiago. Vou verificar. Não, exclamou Luísa. Pode ser perigoso. Justamente por isso não posso permitir que vá sozinho, respondeu Gabriel, tocando-lhe o rosto com ternura. Tiago, leve-os para a cozinha. Volto em 1 minuto. Relutantemente, Luísa seguiu Tiago, lançando olhares ansiosos sobre o ombro, enquanto Gabriel desaparecia na escuridão da ala proibida. Na cozinha, aplicaram compressas frias na testa de Antônio, conseguindo reduzir ligeiramente a febre. Mas a angústia de Luísa aumentava a cada minuto que passava sem o retorno de Gabriel. Algo está errado, murmurou para Tiago. Ele já deveria ter voltado. Vou procurá-lo, decidiu Tiago, entregando o bebê aos cuidados de Dona Jurema, que acabara de retornar. Fique aqui com Antônio. Não, protestou Luísa, vou com você. É muito arriscado. Já estamos todos em risco, interrompeu ela. Desde que cheguei a esta casa, sinto que há algo errado. Agora Antônio adoece misteriosamente. Vemos uma sombra na ala leste e Gabriel desaparece. Não é coincidência.
Tiago hesitou apenas por um momento antes de assentir. Jurema, tranque a porta depois que sairmos. Não deixe ninguém entrar além do médico, entendido? A velha governanta fez o sinal da cruz, murmurando uma oração enquanto embalava Antônio. Armados apenas com um lampião e a coragem nascida do desespero, Luísa e Tiago adentraram a ala leste da casa, o território proibido que abrigava os mais sombrios segredos dos Albuquerque. O contraste com o resto da mansão era imediato. Se a casa grande era mantida impecável por Dona Jurema e sua equipe de empregados, a ala leste parecia congelada no tempo. Teias de aranha pendiam do teto, o cheiro de mofo e algo mais, algo químico e vagamente metálico, permeava o ar. Gabriel, chamou Tiago, sua voz ecoando pelos corredores desertos. Nenhuma resposta. Avançaram cautelosamente, passando por aposentos que claramente não eram utilizados há anos. Um antigo escritório com móveis cobertos por lençóis empoeirados. Um quarto feminino, provavelmente pertencente à mãe deles, preservado como um santuário. Uma sala de música com um piano de cauda coberto de poeira. Ali, sussurrou Luísa, indicando uma porta entreaberta no final do corredor, de onde emanava uma luz fraca. Aproximaram-se silenciosamente. Era um laboratório improvisado. Mesas de madeira escura cobertas de equipamentos arcaicos, frascos de vidro contendo líquidos de várias cores, livros antigos abertos em páginas com ilustrações inquietantes de plantas e rituais. E no centro da sala, Gabriel amarrado a uma cadeira, um corte na testa sangrando levemente. Diante dele, Jerônimo Costa mexia em um alambique de cobre, preparando algum tipo de infusão que emanava vapores avermelhados. Não tem escolha, patrão, dizia o capataz de costas para a porta. O senhor está doente. Aquele veneno que seu irmão lhe deu está enfraquecendo a linhagem dos Albuquerque. Não posso permitir. Você envenenou Antônio, acusou Gabriel, a voz fraca mas firme. Apenas uma dose pequena na mamadeira. Nada fatal. Só o suficiente para criar uma distração enquanto resolvo o problema maior. Jerônimo ergueu um frasco de líquido vermelho, examinando-o contra a luz. A essência verdadeira. Aquela que seu bisavô trouxe de Portugal, que seu pai aperfeiçoou, que manteve esta fazenda próspera por gerações. Essa coisa destruiu minha família, exclamou Gabriel. Transformou meu pai em um monstro, levou minha mãe ao suicídio, corrompeu tudo o que poderia ter sido bom entre mim e Tiago. Besteira. A essência apenas revela a verdadeira natureza do homem Albuquerque. A força, a determinação, a capacidade de liderar. Jerônimo aproximou-se com o frasco. E você vai tomá-la agora, queira ou não. Depois, quando voltar a si, entenderá que fiz isso pelo seu próprio bem. Luísa e Tiago trocaram um olhar rápido, comunicando-se silenciosamente. Ele assentiu, indicando que entraria primeiro. Mas antes que pudessem executar qualquer plano, o assoalho antigo rangeu sob os pés de Luísa. Jerônimo virou-se bruscamente, olhos arregalados ao avistar os intrusos. Vocês, rosnou, largando o frasco sobre a mesa e sacando uma faca da cintura. Devia saber que viriam. Sempre juntos contra a tradição, contra a ordem natural das coisas. Solte-o, Jerônimo, exigiu Tiago, avançando lentamente para a direita, enquanto Luísa movia-se para a esquerda, cercando o capataz. Para quê? Para que continuem envenenando-o com suas ideias modernas? Para que destruam o legado dos Albuquerque? O homem riu amargamente. Servia a 3 gerações desta família. Viu o que acontece quando um Albuquerque se afasta da essência, fraqueza, indecisão, ruína. Você não serve à família, rebateu Tiago. Serve a uma tradição doentia que já causou sofrimento. Demais. Enquanto falava, Tiago continuava se movendo, distraindo Jerônimo para que Luísa pudesse aproximar-se de Gabriel. Percebendo a estratégia, o capataz virou-se bruscamente em direção a ela, brandindo a faca. Nem mais um passo, moça. Você é igual àquela outra, Beatriz. Também achava que podia mudar as coisas. Também descobriu este lugar. Os olhos de Jerônimo escureceram perigosamente. Sabem o que aconteceu com ela? Fugiu, como dizem os rumores. Não, está aqui mesmo, alimentando as raízes dos cafezais dos Albuquerque. A confissão do crime, pronunciada com uma casualidade arrepiante, deixou o ambiente em choque momentâneo.
Foi o tempo que Gabriel precisava. Com um movimento súbito, impulsionou a cadeira para trás, desequilibrando-se propositalmente. A queda ruidosa distraiu Jerônimo por um segundo crucial. Tempo suficiente para que Tiago avançasse, agarrando o braço que empunhava a faca. Os dois homens engalfinharam-se em uma luta feroz, enquanto Luísa corria para libertar Gabriel. As cordas estavam apertadas, mas ela trabalhou freneticamente, conseguindo finalmente soltar um dos braços dele. Gabriel fez o resto, liberando-se completamente. "Cuidado!" gritou Luísa, vendo que Jerônimo havia conseguido se soltar. E agora avançava novamente, a faca erguida em direção a Tiago, que havia caído. Gabriel moveu-se com uma velocidade surpreendente, lançando-se entre o irmão e o capataz. A lâmina desceu, mas em vez de atingir seu alvo original, cravou-se no antebraço de Gabriel, que urrou de dor. Aproveitando o momento em que Jerônimo tentava liberar a faca presa no braço de Gabriel, Tiago desferiu um golpe certeiro no queixo do capataz, derrubando-o. A luta que se seguiu foi breve, mas intensa. No final, Jerônimo jazia inconsciente, enquanto os irmãos Albuquerque, finalmente unidos, ofegavam de exaustão e alívio. "Você se arriscou." "Por mim", murmurou Tiago, olhando para o irmão com assombro. Gabriel, pressionando o ferimento no braço, sorriu fragilmente. "Somos irmãos, não somos?" Naquele momento, ouviram vozes vindas do corredor. Dona Jurema apareceu na porta, acompanhada por vários empregados da fazenda e o Dr. Mateus, que acabara de chegar. "Santo Deus, o que aconteceu aqui?" exclamou o médico, correndo para examinar o ferimento de Gabriel. Enquanto o doutor trabalhava, Luísa explicou a situação, revelando as confissões de Jerônimo sobre Beatriz e o envenenamento de Antônio. "O bebê está bem", assegurou o Dr. Mateus. "Quando terminou o curativo em Gabriel, Dona Jurema me mostrou a mamadeira suspeita. Parece ser apenas uma infusão de ervas que causa febre temporária. Já administrei um antídoto e ele já está melhorando." "Graças a Deus", suspirou Luísa, sentindo um alívio imenso percorrer seu corpo. Gabriel tomou suas mãos, olhando-a profundamente nos olhos. "Acabou. Luísa, o ciclo está quebrado." Nas horas que se seguiram, a polícia de Minas Gerais foi chamada à Fazenda Santa Clara. Jerônimo foi preso não apenas pelo ataque daquela noite, mas também pelo desaparecimento de Beatriz, confessando finalmente onde havia enterrado o corpo da jovem, no cafezal mais antigo da propriedade, como suspeitara Dona Jurema. A notícia da prisão do capataz e das revelações sobre a maldição dos Albuquerque espalhou-se rapidamente pela região, gerando um misto de assombro e alívio entre aqueles que há gerações viviam sob a sombra da poderosa família. Uma semana depois, quando a última lua cheia do ciclo de tratamento se erguia sobre os cafezais, Gabriel, Tiago e Luísa sentaram-se na varanda da casa grande, Antônio dormindo pacificamente no colo da jovem. Entre eles, sobre a mesa de centro, o frasco que continha os últimos resquícios da essência ancestral. "O que faremos com isso?" perguntou Tiago. Gabriel contemplou o líquido vermelho por longos momentos antes de responder. "Enterramos junto com o passado. Começamos de novo." Tiago assentiu lentamente, então extraiu um envelope do bolso interno do paletó. "Recebi isto hoje. É de Helena." Luísa e Gabriel trocaram olhares surpresos. "Ela está melhorando rapidamente", continuou Tiago, desdobrando a carta. "Os médicos dizem que poderá ter alta em algumas semanas." Sua voz embargou brevemente. "Ela quer nos ver. A todos nós, incluindo Antônio. Diz que está pronta para conhecer o filho e para pedir perdão." "Perdão?" repetiu Gabriel surpreso. "Por não ter sido honesta desde o início. Por ter permitido que o medo a controlasse." Tiago dobrou a carta novamente. "Acho que todos nós temos algo a aprender sobre perdão e recomeços. Iremos a São Paulo juntos", decidiu Gabriel. "Como uma família." Aquela palavra, antes pronunciada com hesitação, agora soava firme e verdadeira. Uma nova definição de família estava nascendo ali, não baseada em sangue ou tradição, mas em escolha, em perdão, em amor genuíno. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre a fazenda Santa Clara, Gabriel e Tiago,
Acompanhados por Luísa com Antônio no colo, caminharam até o ponto mais alto da propriedade. Ali, com vista para os cafezais que sustentavam o império dos Albuquerque há gerações, enterraram o último frasco da essência. Que nossa geração seja a última a conhecer esta maldição, pronunciou Gabriel, enquanto cobria o frasco com terra. Naquele mesmo dia, a família viajou para São Paulo. O encontro com Helena foi emocionante e catártico. A jovem mulher, embora ainda frágil, exibia uma lucidez e uma paz que surpreenderam a todos. Ao segurar Antônio pela primeira vez desde seu nascimento, chorou lágrimas de alegria e arrependimento. Ele é perfeito, sussurrou, olhando para Tiago com olhos que ainda guardavam o amor da juventude. E tem seus olhos. A conversa que se seguiu foi longa e necessária. Helena pediu perdão a Gabriel pela traição, a Tiago pela omissão, e agradeceu a Luísa por cuidar de seu filho quando ela não pôde. Juntos, os 4 adultos traçaram os primeiros contornos de um futuro compartilhado, complexo, imperfeito, mas fundamentado em verdade e respeito mútuo. 3 meses depois, a Fazenda Santa Clara havia se transformado. Gabriel e Tiago, agora sócios iguais no empreendimento familiar, implementavam mudanças progressistas na administração. Os trabalhadores, antes governados pelo medo, agora participavam das decisões. A produção de café, longe de sofrer com a mudança de liderança, prosperava sob o novo sistema. Em uma tarde ensolarada de primavera, Luísa embalava Antônio na varanda, observando as nuvens que deslizavam lentamente sobre os cafezais. O menino, agora com quase 1 ano, desenvolvia-se normalmente, sem sinais da diferença que tantos haviam temido. Era apenas uma criança feliz, amada por uma família não convencional que escolhera quebrar o ciclo de traumas ancestrais. Gabriel aproximou-se, sentando-se ao lado dela no balanço de madeira. Helena ligou, comentou ele. Os médicos deram alta definitiva. Ela está pensando em alugar uma casa na cidade mais próxima, para estar perto de Antônio. E como se sente em relação a isso? Perguntou Luísa, consciente da complexidade emocional da situação. Gabriel sorriu, um sorriso pleno, sem reservas. O sorriso de um homem verdadeiramente livre pela primeira vez em sua vida. Feliz por ela. Feliz por Antônio, que terá a mãe presente. Feliz por Tiago, que finalmente poderá construir a família que sempre desejou. Ele tomou as mãos de Luísa entre as suas. Imensamente feliz por nós. Luísa sentiu seu coração acelerar. Nos últimos meses, sua relação com Gabriel havia se aprofundado em meio às transformações da fazenda. O homem que conhecera inicialmente, controlador, emocionalmente distante, havia sido substituído por alguém gentil, vulnerável, capaz de amar sem possuir. Falei com o pastor Ezequiel ontem, continuou Gabriel. Expliquei nossa situação, a complexidade de tudo. Pensei que ele, como homem religioso, pudesse julgar nosso arranjo familiar pouco convencional. E o que ele disse? Perguntou Luísa, tensa. Disse que o amor verdadeiro nunca é simples, mas sempre é sagrado. Gabriel sorriu. E que estaria honrado em celebrar nosso casamento, quando estivermos prontos. Lágrimas de alegria brilharam nos olhos de Luísa. Não precisava de uma resposta formal, seu coração já havia escolhido Gabriel muito antes que ele estivesse livre para escolhê-la de volta. Estou pronta quando você estiver, sussurrou, inclinando-se para um beijo que selava não apenas um compromisso entre 2 pessoas, mas o início de um novo capítulo para toda a família Albuquerque. Naquela noite, enquanto o luar banhava a fazenda Santa Clara, 4 adultos e uma criança jantavam na varanda principal. Gabriel e Luísa, Tiago e Helena, em sua primeira visita à fazenda desde a internação, e o pequeno Antônio em sua cadeirinha alta, sorrindo para todos indiscriminadamente. Era uma família construída não por convenções sociais ou laços de sangue tradicionais, mas por escolhas conscientes, por perdão genuíno, por amor que transcendia erros do passado. Ao erguerem suas taças em um brinde ao futuro, Gabriel olhou ao redor da mesa e sentiu uma paz que jamais acreditara possível. A família que escolhemos, propôs, e aos ciclos que quebramos. Aos ciclos que quebramos, repetiram todos enquanto Antônio batia palminhas, como se compreendesse a profundidade daquele momento. E assim, sob as estrelas de Minas Gerais,
A história dos Albuquerque começava um novo capítulo, livre das sombras do passado, aberta às infinitas possibilidades de um futuro construído sobre verdade e amor genuíno. Fim da história. Se você se emocionou com a jornada de Luísa e dos irmãos Albuquerque na Fazenda Santa Clara, não perca nossas próximas histórias. Temos um acervo especial de narrativas que exploram os